Pessoal, neste vídeo irei falar sobre 3 tipos de força: a força-peso, a força normal e a força de tração. Mas antes eu tenho uma pergunta para você. Qual o teu peso, fera? Muitos de vocês me dirão o valor seguido da unidade de medida quilogramas. Por exemplo, 50 quilogramas ou 87 quilogramas. Pessoal, quilogramas é a unidade de medida de massa. Então, quem falou o número seguido da unidade de medida quilogramas está me falando a sua massa, tá? E não o seu peso. Infelizmente, no nosso dia a dia, as grandezas massa e peso são confundidas e são utilizadas de formas incorretas. Só que são grandezas totalmente diferentes. Massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Então, se você tem uma massa de 50 kg, significa que a quantidade de matéria de todo o seu corpo é 50 kg. A massa é uma grandeza invariável. Como assim? Não importa se você esteja na Terra, em Marte, na Lua, no espaço, a sua massa ela vai permanecer a mesma. A sua quantidade de matéria ela não vai variar, ao menos que você engorde ou emagreça, ok? Então, o que seria peso? Peso, pessoal, é uma força de campo exercida sobre um objeto devido à gravidade. Força de campo significa que é uma força que não necessita de contato. Existe interação à distância. Então, em uma pessoa na superfície da Terra ou próxima à superfície da Terra, é exercida uma força devido à gravidade. A esta força nós chamamos de força-peso. Pela terceira lei de Newton, a Terra puxa o corpo para baixo e o corpo puxa a Terra para cima. Então, quando você solta um corpo em queda livre, a Terra puxa o corpo para baixo, para o centro da Terra, e o corpo puxa a Terra para cima. E como eu não vejo a Terra se deslocando? Porque a diferença entre a massa do objeto e a massa da Terra é muito grande e, de fato, você não irá ver o deslocamento, mas ele está acontecendo, ok? Então, peso é uma força de campo exercida sobre o objeto devido à gravidade. O peso é uma grandeza variável. Como assim? Se você está na superfície da Terra, você terá um peso. Se você está um pouco afastado da superfície da Terra, você terá outro. Se você estiver no espaço, você terá outro peso. Na Lua, outro peso. Então, trata-se de uma grandeza variável, diferentemente da massa, que é uma grandeza invariável. Não importa onde você esteja, sua quantidade de matéria ela não vai se modificar. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante atuante neste carinha aqui é a força-peso. Então, substituindo força resultante por força-peso, eu tenho que a força-peso é igual, vou repetir, massa, a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Em modo, eu tenho que, para calcular o valor da força-peso, eu multiplico a massa pelo valor da aceleração da gravidade. Então, aquelas pessoas que falaram que tem uma massa de 50 kg, aqui na Terra o peso delas será igual a massa 50 kg vezes a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso destas pessoas será 490 newtons. A unidade de peso é newton, ok? Trata-se de uma força. Para que vocês fiquem com o conceito de massa e peso bem amarradinhos aí na cabeça de vocês, vamos ver um exemplo. Em homenagem à minha sobrinha Laura, se a massa de Laura na Terra é 10 kg, quais serão, respectivamente, a massa e o peso de Laura no espaço, em Mercúrio,
e na Terra. Como eu mencionei para vocês, a massa ela é uma grandeza invariável. Então, no espaço, em Mercúrio e na Terra, a massa de Laura é 10 kg, permanece a mesma. Ao menos que Laura emagreça ou engorde, ok? Show de bola! Então vamos ver o peso de Laura no espaço, em Mercúrio e na Terra. Para encontrarmos o valor do peso, multiplicamos a massa pelo valor da aceleração da gravidade. Na Terra, este valor é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em Mercúrio, este valor é aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado. Antes de calcularmos o peso de Laura na Terra e em Mercúrio, vamos calcular o peso de Laura no espaço. No espaço, a massa de Laura ela vai continuar a mesma, 10 kg. No entanto, no espaço, a aceleração da gravidade é zero. Então, nós temos que o peso de Laura no espaço será 0 newtons. Ok. Na Terra, a massa de Laura continua a mesma, 10 kg, e a aceleração da gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando realizamos essa multiplicação, temos que o peso de Laura na Terra é 98 newtons. Ok. Em Mercúrio, o peso de Laura será a massa de Laura, 10 kg, vezes a aceleração da gravidade, e Mercúrio, que é 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter que o peso de Laura em Mercúrio é 37 newtons. Era esperado, pessoal, que o valor do peso de Laura em Mercúrio fosse menor que o peso de Laura na Terra. Mas por quê? Porque a massa de Mercúrio é menor do que a massa da Terra, ok? Então, o peso de um objeto na superfície de um planeta vai depender da massa desse planeta. Então significa que em Júpiter, Laura vai se sentir mais pesada. Isso, em Júpiter, o peso de Laura vai ser maior. Ok, pessoal? Agora vamos ver um pouco sobre a força normal. Uma força normal, pessoal, é uma força de contato que uma superfície exerce sobre um objeto. Aqui nós temos uma mesa e sobre ela um bloquinho. O bloquinho está exercendo uma força de compressão sobre os átomos da mesa. Então imagine os átomos como sendo molas. Ao colocar o bloquinho em cima da mesa, esse bloquinho ele empurra os átomos para baixo, ok? Então eu vou ter uma força aqui para baixo, uma força F, uma força de compressão. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, os átomos da mesa irão empurrar o bloquinho para cima. Então, esta força aqui é uma força de reação da superfície, ok? Do bloquinho, e eu chamo ela de força normal. É importante ressaltar que a força normal faz sempre um ângulo de 90 graus com a superfície. Ela é perpendicular à superfície. Aqui eu tenho uma mesa horizontal, então a força ela vai estar na vertical, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Outra situação aqui, tenho um plano inclinado, tenho a força normal, novamente, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui eu tenho superfície vertical, no caso uma parede, então eu vou ter a força normal na horizontal e eu vou ter um ângulo de 90 graus entre a força normal e a superfície. Certinho? Vamos para um exemplo. Aqui temos Laura sobre uma superfície e a pergunta é: quais as forças atuantes em Laura, levando em consideração que ela está em repouso? Digamos que Laura esteja sobre a superfície da Terra. Então a Terra está exercendo uma força sobre Laura. Nós chamamos essa força de força peso. Ok? Então temos aí uma força peso. Laura está sobre uma superfície. Então ela exerce uma força de compressão sobre a superfície e a superfície reage exercendo uma força normal sobre Laura. Então, as forças atuantes em Laura são
força-peso e a força normal. Como a questão me garantiu que Laura está em repouso, ou seja, em equilíbrio estático, eu tenho que a força resultante sobre Laura é igual a zero. Quem é a força resultante? Força normal mais a força peso. Então, eu posso afirmar que o valor da força normal é igual ao valor da força peso. Uma dica muito importante na resolução de questões que geralmente os alunos costumam errar. Se liga então, fera. A força normal não forma com a força peso um par de ação e reação. Mas elas têm módulos iguais, ou seja, valores iguais. Elas têm direções iguais, neste caso a direção vertical. E elas têm sentidos opostos. Não é força de ação e reação, não? Não. Porque para ser força de ação e reação, elas não podem atuar no mesmo corpo. E aqui, a força normal e a força peso estão atuando no corpo de Laura. Então, elas não formam um par ação e reação. Ok? Qual seria o par da força peso? A Terra puxa Laura para baixo. Então, existe aqui uma força peso. E Laura puxa a Terra para cima. Então, o par da força peso é a força com que Laura está puxando a Terra para cima. Ok? Qual o par da força normal? Laura exerce sobre a superfície uma força de compressão e a superfície exerce sobre Laura uma força que nós chamamos de força normal. Então, o par da força normal é esta força de compressão que Laura está exercendo sobre a superfície. Certinho? Então, é importante que você anote esta dica aí que eu falei para você. Continuando, nós vamos ter a força de tração. A força de tração é uma força de contato que é exercida sobre um objeto por meio, por exemplo, de cordas, cabos ou fios, tá? Em outras palavras, a força de tração, também chamada de tensão, é a força que surge quando dois objetos quaisquer interagem por meio destes elementos que eu citei aí para vocês, cordas, cabos ou fios, tá? É importante ressaltar que a função destes elementos é apenas transmitir a força entre os objetos. Trouxe aí para vocês 3 exemplos de força de tração. A força de tração é exercida sobre uma esfera por meio de um cabo de aço, creio eu. Força de tração é exercida sobre o ponteiro de um relógio por meio de uma corda. Esse cara aqui quer voltar no tempo. E a força de tração é exercida em um bloquinho por meio de uma corda. Certinho? Nos exercícios, vocês verão mais exemplos de força de tração. Por hora, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.